Então diz assim, no capítulo 6 de Isaías, versículo 1: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Verso 3: E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Só uma pausa aqui. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz Deus é amor, amor, amor. Não existe. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não tem. Mas tem um que diz que Ele é santo, santo, santo. Alguma coisa tem aí. Por que vai repetir 3 vezes? Até Jesus, quando quer enfatizar uma verdade, ele fala na verdade, é 2 vezes só. Sem sua palavra, sim, sim, não, não. Nunca é 3. A única coisa, a ocorrência que tem 3 na Bíblia é aqui: santo, santo, santo. O que implica isso? Continuando então a leitura do verso 3: Toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4: E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, olha o que Isaías disse: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Só até aí. Veja bem, quantos de nós aqui já tivemos essa consciência que Isaías teve? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Agora eu já era, agora eu vou morrer. Sabe por que Isaías tinha essa visão de Deus? Olha a visão que Isaías tinha de Deus. Muitas vezes a gente pensa que Deus é o nosso amigo, e realmente Ele é, a Bíblia fala essas coisas, mas a gente vai banalizando tanto que Deus vira o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso filho. A gente fala do jeito que a gente quer com Deus, eu me apresento do jeito que eu quiser diante de Deus, e está tudo bem. A gente pensa assim. Veja bem, olha a visão que esse homem Isaías tinha com relação entre ele e Deus. Deus é santo. Se eu ver a Deus, eu estou perdido, vou morrer. Sabe o que eu pensava assim? Porque se você ler o Antigo Testamento, principalmente Êxodo e Levítico, você vai entender que Moisés, por muitas vezes, ele quis ver a Deus. Por mais de uma vez ele pediu para ver a Deus. E Deus falou: Moisés, nenhum homem verá a minha face e viverá. Qualquer homem que vê a minha face está morto, vai morrer. E aí, Deus, quando institui as leis para os sacerdotes, Ele dá uma instrução específica para Moisés: você vai fazer uma fita de ouro, ela vai ficar sobre a testa dos sacerdotes. Toda vez que ele for entrar na minha presença, Moisés, ele não pode entrar sem essa fita. Nessa fita está escrito: santidade ao Senhor. E aqui então Isaías, olha a visão que ele tem de Deus, que Deus é santo e ele não pode vir a Deus senão ele morre. Será que a gente tem essa visão de Deus? Que Deus realmente é tão grande assim, tão puro? A Bíblia fala que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Você pode decorar a Bíblia de capa a capa. Você pode fazer todos os cursos de teologia do mundo. Você pode ler todos os livros sobre Deus do mundo. Isso aí não é uma fagulha do que ler. Paulo fala assim: se Jesus não ressuscitou, é vã nossa fé. Qual é a doutrina mais importante da igreja? De todas as igrejas do mundo, a doutrina mais importante da igreja, sabe qual que é? A ressurreição de Jesus. Se Ele não ressuscitou, a fé é vã. O culto é vão, a pregação é vão, o estudo não serve para nada, o louvor pode abandonar. Se Ele não ressuscitou, não adianta de nada. E sabe por que Ele ressuscitou? Ele ressuscitou para restaurar o relacionamento do homem pecador com o Deus Santo. É isso. Então conhecer a Deus vai muito além de simplesmente decorar palavras e teorias. É algo relacional. A santidade de Deus significa que Ele é totalmente distinto de sua criação e moralmente perfeito. Deus não possui pecado, Deus não tolera o pecado, Deus não participa do pecado. Você já considerou seriamente o que significa estar diante de um Deus perfeitamente santo? É o que nós acabamos de ler em Isaías. Passar direto por esse. O problema do homem não é apenas externo, o problema está no coração. O pecado afeta pensamentos, desejos, palavras, atitudes,
e ações. O maior problema da humanidade não é político, econômico ou educacional. O maior problema da humanidade é espiritual. Vou falar uma coisa para vocês. No dia do juízo final, Deus colocasse todos nós sentados nas cadeiras, assim, todo mundo sentado ali diante dele. E ele colocasse o telão igual aquele ali. E naquele telão, colocasse toda a humanidade sentada, naquele telão passasse só os pensamentos que todos nós aqui tivemos, a gente ia ser reduzido a pó, de vergonha, só dos pensamentos que a gente já teve. Não precisa colocar as atitudes não, né? Só os pensamentos, desde quando a gente nasceu até o dia da nossa morte. Se ele passasse só os pensamentos, nós seríamos envergonhados, porque nós somos realmente maus. Se Deus julgasse sua vida hoje, segundo o seu padrão perfeito de justiça, qual seria o resultado? Qual que é o padrão perfeito de justiça de Deus? Sabe qual que é? É a lei. É os 10 mandamentos e depois tem outros preceitos que chegam a mais de 600. Mas o padrão perfeito de Deus são os 10 mandamentos. Então, se Deus julgasse todos nós aqui, de acordo com a lei dele, nós estaríamos condenados. Nós estaríamos perdidos. Porém, existe outra coisa, que é muito maior do que isso. E uma condenação que é muito maior do que essa. Se Deus julgar você segundo a lei é uma coisa. E se ele comparasse você com Jesus Cristo? O único homem que nunca pecou. Eu não sobraria ninguém, salvo. É muito pior do que ser comparado com a lei. A lei é só um preceito. Bom, não matarás. Beleza, nunca matei. Bom, não adulterarás. Bom, não adulterei. Não dará só o testemunho. Alguma vez acho que eu já fiz isso aí, mas pelo menos eu nunca matei, tá vendo? Aquele preceito ali eu não quebrei. Então, pela lei ainda teria isso. Você poderia tentar contra-argumentar. Não, peraí, Senhor, tudo bem, eu não cumpri tudo, mas alguma coisinha de certo eu fiz. Mas se comparar você com Jesus, aí já era, meu irmão. Aí já era. Se comparar com Jesus já era. Por isso que ele fala para os escribas, para os discípulos dele, a vossa justiça, aquilo que é justo, e vocês têm que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Os fariseus eram altamente morais, altamente éticos, altamente religiosos, altamente dogmáticos. Eles eram, se comparar eu com um fariseu, eu desapareço. O fariseu era muito santo comparado a mim. Essa justiça que Jesus está falando não é dos meus atos, não, é os atos dele. A minha justiça é muito maior que a dos escribas e fariseus. Sabe por quê? A minha justiça é Cristo. A minha justiça não sou eu. A minha justiça é Cristo. Um ateu queria entender as religiões. Ele começou a fazer uma pesquisa. Bom, quero saber como funcionam as religiões. Eu vou dizer para vocês aqui. Qualquer religião do mundo, só existe 2 tipos de religião no planeta. 2. O planeta Terra inteiro só tem 2 tipos de religião. 1, religião de obras. 2, religião de fé. Não existe outro tipo. Vou ilustrar com essa história. Um ateu queria saber como funcionavam as religiões. Chegou nas 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Vocês sabem quais são, né? Judaísmo, islamismo, cristianismo. Chegou no islamita e falou: e aí, islamita, quando você morrer, para onde você vai? Eu vou para o paraíso. Esse é o paraíso? É. E o que tem lá no paraíso? Bom, lá eu tenho vida eterna, lá eu não tenho doença, lá eu não preciso trabalhar, lá eu vou ter 10 virgens me esperando. Nossa, mas é bom lá, é bom. Por que você vai para lá? Bom, eu oro 3 vezes ao dia, eu faço os meus jejuns, eu dou esmola, eu já li o Alcorão inteiro, eu fiz uma visita para Meca, eu sou um homem bom, eu obedeço a Alá, eu acredito no profeta Maomé. Pô, legal, cara, interessante a sua religião. Chegou no judeu. E aí, judeu, você, quando você morrer, quando você vai? Eu vou para o paraíso, vou para o seio de Abraão. Que legal, o que tem lá? Bom, lá tem pastos verdejantes, o meu pai Abraão está lá me esperando. Lá a gente tem vida eterna, a gente não chora, a gente não sente dor, a gente não tem doença, a gente não trabalha, nós vamos ficar pro resto da vida comendo o fruto da árvore da vida, que é pra gente ter comido, não comer por causa de Adão. Nossa, que legal, mas por que você vai para lá? Bom, porque eu sou um homem santo, um homem justo, um homem reto, eu não cobiço nada do meu próximo, eu não cobiço a mulher do meu próximo, eu não cobiço o carro do meu próximo, eu guardo o sábado, eu dou um dízimo, eu faço jejum, eu isso, Nossa, então é verdade, cara, realmente, você merece mesmo para paraíso. Aí chegou no cristão, era o último da fila. E você, cristão, quando você morrer, para onde você vai? Bom, eu vou para a vida eterna. Eu vou para as moradas celestiais. É? Por que você vai para lá? Bom, eu já menti. Eu já roubei. Eu já falei mal do meu próximo. Eu traí a minha mulher no pensamento. Eu infringi todas as leis do meu Deus. Aí o ateu, não, para, calma aí. Não estou entendendo. Como assim, cara? Não, esses dois aqui eu estou entendendo. Os caras são os caras religiosos, os caras
coração bom, mas você só fez coisa errada, você só fez cagada, cara. Como assim? Aí o cristão, eu vou não pelos meus méritos, eu vou pelos méritos de outro. Essa é a diferença do cristianismo. Essa é a diferença da religião bíblica. Ela não é uma religião de obras, ela é uma religião de fé. Nós somos salvos pela fé, de graça, sem precisar pagar nada. Então não preciso mais orar, nem ler a Bíblia, nem ir para o culto. Não é assim, nós vamos entender isso depois.